Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e conhecidas da Bíblia. A história de Jonas é uma aventura cheia de reviravoltas, que fala sobre desobediência, arrependimento e, acima de tudo, a imensa misericórdia de Deus. Então, prepare-se, porque essa não é apenas uma história sobre um homem e um grande peixe. Tudo começa quando Deus fala com um profeta chamado Jonas, filho de Amitai. A missão dele era clara e direta. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive era a capital da Assíria, um império poderoso e conhecido por sua crueldade. Para um israelita como Jonas, ir até o coração do território inimigo e confrontá-los era uma tarefa assustadora e talvez indesejada. Ele conhecia a reputação dos ninivitas e provavelmente não queria que eles fossem salvos. E o que Jonas faz? Em vez de obedecer e ir para Nínive, que ficava a leste, ele decide fugir na direção oposta. Ele desce até o porto de Jope, encontra um navio que está indo para Tarsis, no extremo oeste do mundo conhecido na época, paga a passagem e embarca. Jonas pensou que, ao se distanciar fisicamente, poderia escapar da presença e da responsabilidade que Deus lhe havia dado. Ele estava tentando se esconder de um Deus que está em todos os lugares. Essa é a primeira grande lição. Não podemos fugir dos propósitos de Deus para nossas vidas. Não importa o quão longe tentemos ir, com Jonas a bordo, o navio parte para Tarsis. Mas Deus não havia terminado com ele. O Senhor envia uma tempestade violenta sobre o mar. O vento era tão forte e as ondas tão altas que o navio estava prestes a se partir. Os marinheiros, homens experientes do mar, ficaram apavorados. Eles começaram a clamar aos seus próprios deuses e a jogar a carga do navio ao mar para aliviar o peso e tentar salvar a embarcação. Enquanto todo esse caos acontecia no convés, onde estava Jonas? Ele havia descido ao porão do navio, deitou-se e caiu num sono profundo. O capitão do navio o encontrou e o acordou, chocado. Como você pode estar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não pereçamos. Os marinheiros, desesperados, decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade. E como era de se esperar, a sorte caiu sobre Jonas. Eles o confrontaram. Diga-nos, quem é o responsável por esta desgraça? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é o seu país? E a que povo você pertence? Jonas finalmente confessa. Ele diz: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Ele também lhes conta que estava fugindo da presença do Senhor. Ao ouvirem isso, os homens ficaram ainda mais aterrorizados. A tempestade não era um acaso, era uma intervenção divina. Eles perguntaram a Jonas: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas sabia que a responsabilidade era dele. Sua resposta foi direta e sacrificial. Peguem-me e lancem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês. Os marinheiros, a princípio, hesitaram. Eles tentaram remar de volta para a terra, mas não conseguiram, pois o mar se tornava cada vez mais violento. Vendo que não havia outra saída, eles oraram ao Deus de Jonas, pedindo para não serem culpados por sua morte. E então, pegaram Jonas e o lançaram nas águas furiosas. Imediatamente, o mar se acalmou. A calmaria foi tão súbita e completa que aqueles homens foram tomados por um grande temor ao Senhor, ofereceram um sacrifício e fizeram votos a ele. Enquanto a Jonas, ele estava afundando nas profundezas do oceano. Mas a história não acaba aqui. Deus tinha um plano de resgate muito peculiar. O Senhor providenciou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Imagine a situação. Escuridão total, o cheiro, a sensação de estar no ventre de uma criatura marinha. Foi nesse lugar improvável, no fundo do mar, que Jonas finalmente se voltou para Deus em oração. Do ventre do peixe, Jonas orou. Sua oração é um belo salmo de arrependimento e gratidão. Ele reconhece sua situação desesperadora, mas também a soberania de Deus. Ele clama: Na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei por socorro, e tu ouviste a minha voz. Jonas percebeu que mesmo no abismo, Deus estava com ele. Ele se arrependeu de sua desobediência e prometeu cumprir seus votos. A oração termina com uma poderosa declaração de fé.
A salvação vem do Senhor. E então, por ordem de Deus, o grande peixe vomitou Jonas em terra firme. Agora, Jonas recebe uma segunda chance. A palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, com a mesma ordem: vá à grande cidade de Nínive e proclame a mensagem que eu lhe darei. Desta vez, Jonas obedeceu. Ele se levantou e foi para Nínive. A cidade era enorme, levaria 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade e começou a pregar uma mensagem muito curta e direta. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A reação dos ninivitas foi surpreendente e imediata. A Bíblia diz que eles creram em Deus, desde o maior até o menor. Eles proclamaram um jejum e se vestiram de saco, um sinal de luto e arrependimento. A notícia chegou até o rei de Nínive, e o rei, em vez de se ofender ou prender Jonas, também se humilhou. Ele se levantou do trono, tirou seu manto real, vestiu-se de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele emitiu um decreto para que todos na cidade, incluindo os animais, jejuassem, se cobrissem de saco e clamassem a Deus com fervor. O decreto dizia que todos se convertam de seus maus caminhos e da violência que há em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se arrependa e desvie a sua ira e não pereçamos. E o que aconteceu? Deus viu o que eles fizeram. Ele viu como eles se arrependeram e se afastaram de seus maus caminhos. E por causa de sua grande misericórdia, Deus mudou de ideia e não trouxe sobre eles a destruição que havia anunciado. A cidade inteira foi poupada. É um dos maiores avivamentos registrados na Bíblia, provocado por uma pregação de apenas 8 palavras. Você poderia pensar que a história termina aqui, com um final feliz. Mas há um último capítulo, e ele revela o coração de Jonas e nos ensina a lição mais profunda. Jonas ficou extremamente irritado com a misericórdia de Deus. Ele ficou furioso porque os inimigos de seu povo foram perdoados. Ele orou a Deus, mas desta vez foi uma oração de queixa, Senhor. Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes de enviar a desgraça. Agora, Senhor, tira minha vida, pois para mim é melhor morrer do que viver. Jonas estava tão focado em seu próprio senso de justiça e em seu nacionalismo, que não conseguia se alegrar com a salvação dos outros. Ele foi para o leste da cidade, construiu um abrigo e sentou-se à sombra, esperando para ver o que aconteceria com Nínive, talvez ainda na esperança de que Deus a destruísse. Então, Deus ensina a Jonas uma última lição. Ele fez crescer uma planta sobre Jonas para lhe dar sombra e aliviar seu desconforto. E Jonas ficou muito feliz com a planta. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Depois, Deus enviou um vento oriental quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, que quase desmaiou. Novamente, ele desejou morrer e Deus lhe perguntou: você tem alguma razão para estar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, tenho, e tô com tanta raiva que quero morrer. Então, Deus deu o golpe final. Você teve pena de uma planta pela qual não trabalhou nem a fez crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra. E eu não deveria ter pena da grande cidade de Nínive, na qual há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e também muitos animais? Com essa pergunta, a história de Jonas termina. Não sabemos como Jonas respondeu, porque a pergunta não é apenas para ele, é para nós também. Deus estava mostrando a Jonas que seu amor e sua misericórdia se estendem a todas as pessoas, não apenas a um grupo seleto. Ele se importa com cada vida, mesmo com a vida de nossos inimigos. A história de Jonas nos desafia a examinar nossos próprios corações. Somos como Jonas, que se preocupa mais com nosso conforto e nossas próprias ideias de justiça do que com a salvação e o bem-estar dos outros? Ou podemos aprender a nos alegrar com a misericórdia de Deus, que é muito maior do que a nossa? Essa é a poderosa saga de Jonas. Uma história que nos ensina que não podemos fugir de Deus, que o arrependimento pode mudar destinos e que a compaixão de Deus não tem limites. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desta reflexão, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários qual parte da história de Jonas mais te impactou. Até a próxima!